Então, vamos lá. A gente estava vendo na aula passada como é que funciona uma pilha e como é que funciona um fio ligado a uma pilha. Só lembrando, hoje a gente vai ao féretro depois da aula. Aquela descrição da pilha que eu fiz na aula passada, ela vale para uma pilha desligada de outras coisas. Como é que funciona a pilha desligada? Aqui dentro tem uma reação química, essa reação química separa cargas e você acaba tendo cargas negativas aqui embaixo e cargas positivas aqui em cima. Isso dá um campo dentro da pilha, que é assim, e dá um campo fora também, que é assim. O que a gente quer para usar a pilha é o campo fora, claro. Mas, de qualquer maneira, está acontecendo alguma coisa aqui dentro. Está acontecendo o quê? Dentro da pilha, com a pilha desligada, numa situação como essa, se você pegar... Na verdade, na aula passada eu falei que tinha elétron aqui dentro, mas o que tem aqui dentro, na verdade, são íons. Isso tanto faz. O que importa é que tem cargas que andam aqui dentro. Ele aqui é um composto químico em geral, depende do caso. E não tem uma descrição geral de qualquer bateria. Cada bateria tem que ter uma descrição particular. Então, uma coisa que é genérica é isso aqui. Tem íons que andam aqui na reação química e esses íons estão sujeitos à força. Tem uma força química que joga esse íon, tenta levar esse íon para baixo, aqui. E como essa carga é negativa, tem uma força do campo para cima, que é essa força aqui. E essas forças se equilibram. Se a pilha estiver sem nada de fora e o sistema para. Então você vai ter sempre com a pilha desligada uma certa quantidade de carga aqui e uma certa quantidade de carga aqui, no campo fora. O que acontece quando você liga o fio na pilha? Quando você faz isso, essa situação interna da pilha muda. Por quê? Do lado de fora do fio, da pilha, se eu ligar isso no circuito, vai ter uma corrente aqui. A gente discutiu um pouco o que acontece com essa corrente aqui fora. Agora, essa corrente, o que ela faz? Ela tira cargas dessa região. O que significa que com a pilha ligada tem menos carga aqui em cima do que aqui. Isso faz com que a força do campo, o campo interno diminua e esse sistema esteja em desequilíbrio. E, portanto, a corrente que a gente observa do lado de fora aqui, isso aqui é o J, que na verdade são elétrons andando assim. Ok? Ou seja, quando a gente fala da corrente do fio, tudo bem, a gente fala que a corrente é isso aqui. Só que o que é a corrente? A corrente é o movimento dos elétrons fazendo isso. A corrente convencional então, se você tiver um sistema de cargas negativas andando num certo sentido, a corrente é o sentido oposto, é o que diz, e é o que está escrito aqui. Então a carga anda assim, mas a corrente é assim. Tudo bem? Só assim.
E aí o que acontece aqui dentro? Acontece aqui dentro o seguinte, que aqui também tem que ter movimento de carga, senão o circuito não fecha. E a moral da história é que esse objeto aqui, ele tem que andar assim. Aqui dentro. Ok? E aí esse negócio dá uma volta e fica circulando. Para esse negócio andar, essa situação de equilíbrio não pode ocorrer. E essa força azul tem que ser mais forte que a força amarela. Tá? E isso que faz com que haja uma corrente lá dentro. Isso muda um pouco as características do que a gente observa da relação dentro e fora da pilha. Só do lado de fora da pilha, o que acontece? Que campos que existem? Aqui nessa situação, existe o campo da bateria, que é esse campo aqui. Certo? O campo da bateria é o campo da bateria, e ele não é influenciado pelo fio. Mas o que a gente viu é o seguinte, que dentro do fio, o campo fica uniforme. Então, dentro do fio, o campo resultante será isso daqui. Em qualquer ponto. Oi. Quando eu conecto o fio na bateria, o campo da bateria não some. Não? Ele não some. Não some. Continua lá. Tanto não some, que é o seguinte, você pode pendurar um outro fio aqui. A pergunta é assim, será que você liga o fio e chupa todas as linhas de campo que estão aqui? E é isso que não ocorre. Se você ligar um outro circuito aqui, ele também não opera. Claro que ele leva em conta que aquele lá está ligado. Ou seja, é possível você ligar uma bateria assim, fazer uma coisa melhor. Daqui é um fio, isso aqui é outro fio. Se você fizer isso, tem corrente. Tá? Então, esse fio aqui, ele não hipnotiza o campo e fica com todo o campo para ele. Tudo bem? Ok. Só assim isso. Então, o que acontece? Por que esse campo aqui é diferente desse campo aqui? Aqui é bem claro, o campo é diferente. O campo da bateria, aqui aponta assim. O campo dentro do fio aponta assim. Por quê? Porque tem cargas distribuídas sobre o fio. Como essas cargas estão distribuídas é difícil de falar, mas que tem. Isso que interessa. Cheio de carga aqui, positiva e negativa. O fio é neutro, né? Então tem manchas de cargas positivas e negativas em cima do fio, fora dele. E a soma essas coisas aqui, essas manchas de campo, de carga, criam campos, certo? E esse campo da mancha de carga mais o campo da bateria dá o campo verde resultante. Então, a gente tem essa coisa aqui. Aqui é o campo resultante, que é esse campo aqui. E ele é igual, tem duas contribuições. O E da bateria mais o E das cargas induzidas. Sim. Só pergunta, o campo das cargas induzidas existe aqui dentro? Ou seja, essas cargas aqui influenciam alguma coisa aqui dentro? Sim, porque campo é campo, e o campo entra lá. Então o campo da carga induzida também está aqui dentro. Tudo bem? E aí, do ponto de vista do que ocorre nesse sistema, para equacionar os efeitos, o que eu quero fazer? Eu tenho que relacionar a parte de dentro da pilha com a parte de fora.
Como é que eu faço essa relação dentro e fora? A gente parte do fato que esse sistema de cargas aqui é conservativo, porque são cargas que estão sempre lá paradas iguais. Então, isso daí me permite escrever o seguinte: integral, e eu vou um caminho fechado do campo verde. Um caminho qualquer é zero. Campo conservativo. Campo verde é essa coisa aqui, esses dois campos. E aí, para equacionar o problema, é conveniente a gente dividir o circuito em dois pedaços. Professor, só pode fazer isso admitindo que a resistência do fio é zero? Não. Você olha esse negócio aqui, desse jeito que está, com resistência não nula, esse negócio está andando aqui. E aí você vê o seguinte, tem um monte de carga parada aqui, um monte de carga parada aqui. Não são as mesmas cargas, ou seja, se você pudesse pintar o elétron de verde, você vê que o elétron verde andou aqui, tudo bem. Mas se você pegar a quantidade de carga que está aqui, a quantidade de carga que está aqui, ela é a mesma. Tudo bem? Então, o seu sistema de cargas fixas no espaço. A quantidade está fixa no espaço. Tudo bem? E aí, isso aí me permite escrever isso aqui para o campo verde, que é o campo criado por aquelas cargas. O E da bateria e o EQ é o quê? O EQ é o campo dessas cargas. criado por essas cargas Tá. induzidas. Para equacionar esse negócio, eu quebro o caminho em dois pedaços. O caminho de fora chamo de C2 e o caminho de dentro chamo de C1. Desse jeito. E eu escrevo essa equação assim. Isso é a equação que relaciona o lado de dentro da bateria, que isso daqui é dentro, isso daqui é fora. Tá? Se quiser, põe um linha aqui para dizer, só para lembrar que esse campo aqui não é igual. Aqui é o nome genérico do campo, ou seja, o campo aqui dentro tem um valor, o campo aqui lá fora tem outro valor. E é isso que está escrito aqui. Só assim, ele é o mesmo campo, como entidade distribuída no espaço, só que em cada ponto ele tem um valor. Então, isso aqui não é importante no resultado da conta. Só dúvida nisso? Ok. Outra condição vem dessa condição de desequilíbrio aqui. Você vai falar o seguinte, que a força resultante sobre um íon, por exemplo, vai ser o quê? Vai ser a carga do íon. Antes disso, ele vai ser a força química, que é essa força aqui. E o que é importante é o seguinte, que essa força química, ela não muda se a bateria estiver ligada ou desligada. Porque a capacidade que a pilha tem de separar cargas continua a mesma. Certo? Com a pilha ligada ou desligada. Ou seja, essa força aqui é igual a essa força aqui. O que muda é o campo dentro.
força química, por que ela não é conservativa? Porque ela... O que é uma força conservativa? É uma força devida a campos, esse campo tem que ser central. Certo? De modo que, para o campo ou para a força conservativa tem essa condição, vale essa condição aqui. Tá. Pensa numa situação surrealista, mas a gente pode pensar em situações surrealistas. Que é o seguinte. Você entendeu o que eu quis fazer? Você pega um monte de pilha, liga uma atrás da outra assim, faz um círculo. E o que você vai ter? Daqui vem uma espécie de um único sistema, que ninguém nunca fez uma pilha circular até hoje. Porque é uma coisa boba. Mas, se você fizer, você vai ter uma força assim. Certo? E ela, claramente, o trabalho dela não é zero. Ou seja, é uma coisa que empurra. Isso daqui é uma espécie de locomotiva. Se você fosse fazer um trem de carga, essa força aqui é a locomotiva do trem, que é ela que puxa o trem para frente. Tá? E aí todo o resto é arrastado por essa ação aqui. Tá? E essa ação não é ação de campo. E aqui é a mesma coisa se você pusesse um trem circular, que você põe a locomotiva da outra e isso aí não é um campo, é uma força que faz o negócio girar assim. Tudo bem? Então não é uma ação no espaço, tipo campo da gravidade ou campo eletrostático. Oi. Só que você fala alto, por favor. Uma questão de notação, esse Fzinho é uma força mesmo ou é a força do... Não, Fzinho é uma força. Tá? Isso aqui é uma força de origem química, isso aqui é a força de origem elétrica, que é essa força aqui, menorzinha. Por que ela fica menor? Porque tem menos carga lá em cima. Multiplicado por E, tudo bem? Professor, não dá para pensar na não conservação da força química pensando na própria reação química? Assim? Também. Que os caras falam a verdade, é um negócio que gasta. Toda vez que você que essa força opera, você gasta combustível. O fato da pilha esquentar? Não esquentar, mas é que a reação ocorreu e ela não vai ocorrer mais. Sabe, você está comendo a capacidade do sistema reagir. Então ele tem uma capacidade finita de reação guardada dentro dele. Certo. Outra maneira de olhar a mesma coisa. Então você coloca assim. São mais perguntas? Na causas integrais, não devia ser... Peraí, qual? Essa ou essa? É em cima, as duas. Tá. Não devia ser um menos, porque, pelo que eu entendi, isso daí os dois são a diferença de potencial por caminhos diferentes. Né? Mais ou menos, um é menos. Mas Uma é menos a diferença de potencial? É pelo seguinte, porque para tratar esse problema eu tenho duas opções. Ou eu pego o caminho circular aqui, assim, e isso aqui, nesse caminho circular, isso me permite escrever essa equação desse jeito.
se você quiser falar em diferença de potencial, que os dois são diferença de potencial, você tem que fazer o quê? Você teria que pegar... Só uma coisa, isso aqui é o que não é, tudo bem? Só para não achar que é. Isso aqui não é. A nossa convenção. Você teria que pegar esse caminho assim. E esse caminho assim. Tá? Se você escrever isso daqui, essa integral do campo nesse caminho, que vamos falar que é menos C1. Tudo bem? No caminho menos C1, isso aqui é a diferença potencial. Tudo bem isso? Então, escrito dessa maneira aqui, isso daqui é a diferença potencial, isso daqui é menos a diferença potencial. E é por isso que... Exatamente. E é por isso que a soma dá zero. Tá? Tudo bem? Porque para poder comparar isso aqui com isso, eu tenho que integrar. Então eu integro isso aqui em C1. Só que você viu o seguinte, não tem sentido integrar essa coisa aqui no caminho inteiro. Isso aqui só existe dentro da pilha. E a gente integra isso dividido por menos Z. Para ficar parecido com aquilo. Só sim, isso aqui? Pergunta. Professor, me perdi um pouco. O que é mesmo esse F? F é a força, o branco é a força resultante que age nos íons que estão aqui dentro, que andam lá dentro. Tudo bem? Porque esse negócio tem que andar. E ele tem que andar e tem uma resistência lá dentro. Então ele tem que ser puxado por alguma coisa. Certo? E quem faz isso é essa força branca. E aí é o que eu estou falando o seguinte, a força branca ela é composta de dois pedaços. Um pedaço devido à reação química, que é o azul, mais um pedaço devido ao campo externo. Então, tudo bem isso aí? Então vai lá. Não, esse menos zero não tinha que cair, né? Se eu dividir por menos zero. Ah, sim, obrigado. Na aula passada, a gente fez algo parecido para determinar esse F, certo? Só que o campo que a gente usou, naquele menos Ezinho, foi o campo dentro da bateria. Agora eu estou usando o campo fora, mas porque ele é igual. Não. O que a gente fez na aula passada é igualzinho isso daqui. Tá. E aí, eu pergunto assim, pessoal, é o seguinte, qual que é a diferença da aula de hoje e da aula passada? Que isso a aula de hoje serve para isso, para mostrar qual é a diferença. Qual é a diferença? A aula passada não tinha circuito ligado na bateria. E sem circuito, não tem corrente. Tudo bem? Se não tem corrente, significa que há equilíbrio entre essas duas forças. Ou seja, na aula passada, isso daqui era zero. E aí o raciocínio exato, fora isso, é tudo igual. Outra diferença que aparece lá, mas não é relevante, é o seguinte, que na aula passada não tinha isso aqui porque não tinha fio pendurado na bateria. Mas isso aqui não faz, ele é um papel neutro, ele está lá porque tem que estar, mas tem que estar do ponto de vista conceitual, ele existe, etc. Tem esse papel,
Só que ele não faz nada. Então na conta isso aqui não apita. É isso que eu quero dizer. Eu escrevo porque ele existe, só por isso. Mas ele não está, a ação dele é zero. Então, se você fizer isso, a aula passada isso aqui não tinha, isso aqui é o campo da bateria. Tudo bem? Só sem isso. Aí. O que é isso aqui? Esse pedaço da equação. Esse pedaço da equação é a mesma coisa da aula passada. Porque essa força azul aqui é igual a essa força azul aqui. Tudo bem? E a integral dela nesse caminho é igual ao que era antes. Ou seja, isso daí é a força eletromotriz. Que tem esse nome, não é força, mas é chamada força eletromotriz. E isso daqui, na bateria, é 1,5 volt. Nessa pilhinha que você compra. Na bateria do carro é outra coisa, mas na pilha que você compra, essa pilhinha aqui, é 1,5 volt. É esse número aqui. E o que esse número representa? Representa a capacidade da reação química de separar as cargas aqui dentro. E essa condição, ela varia tanto com a pilha desligada quanto com a pilha ligada. Só a força eletromotriz é só aquela parte ali? É só aquela parte. É a parte azul. A outra parte eu vou falar agora. Mas, e aí, se você pegar uma pilha comum, pergunta o que regula que isso aqui é 1,5 volt? Você consegue regular isso? Não. Isso daí é dado pelo tipo de substância que você usa lá dentro. Só não é que você calibrou a pilha para ser 1,5. Tudo bem? Se você aumentar o tamanho da pilha, vai deixar o seu não deixa de ser. Se usar a pilha de um pouco diferente, você continua 1,5. Tudo bem? Ou seja, o que determina esse número, 1,5 volt, é o material químico que você coloca lá dentro. Esse material ele é escolhido por razões comerciais. Barato, não sei o que, facilmente achado, etc. Tudo bem isso? Se você fizer uma pilha com substâncias diferentes, essa diferença potencial fica diferente. Ou seja, eu estou querendo dizer isso, não está na sua mão controlar isso. Você escolheu a substância, é dado. Pergunta nisso. Só pilha de carro que usa ácido sulfúrico como substância e chumbo, a diferença é 2 volts cada pedaço. E aí, na bateria do carro tem várias células, uma atrás da outra, por isso que a diferença de potencial é maior. É só acoplados em série. Mas cada célula, automaticamente, por razões químicas, não é 2, dá 2,02, uma coisa assim. É o número que a natureza te oferece. Pela reação química possível lá dentro. Tudo bem? Então isso não é você que decide. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa força azul é a química que decide qual é o número que está lá. Esse outro número aqui, o que é? Aí a gente vai olhar lá em cima e eu posso escrever essa coisa aqui, nessa equação, esse pedaço é V, que é a diferença de potencial medida aqui do lado de fora. Tudo bem isso? Aquele pedaço lá, C2, caminho do lado de fora. Então, esse negócio aqui, esse daqui é zero, então esse daqui é menos V. Que é esse pedaço aqui. Então, esse daqui é menos V. Menos, e tudo bem, se quiser, isso aqui é menos V.
E o que está presente aqui é esse lado aqui, que é o caminho C1. Então ele é integral de linha. E linha, você tem razão. É o campo dentro. E aqui também é o campo dentro. Foi isso que eu tinha perguntado. Legal. Só pergunta nisso. Oi? O campo dentro não seria igual? Por- Só o campo dentro é igual ao campo fora. A integral é. O campo não é, mas a integral é. E por que o campo não é? Porque se você quiser, você pode pegar qualquer linha do lado de fora, o resultado é o mesmo. Pega essa linha e vai lá longe e tal. E aí esse campo do lado de fora, ele é grande aqui, vai ficando fraco, fraco, fraco. Mas você integrou, dá a mesma coisa que integrar nessa linha. Então a integral é constante. O campo não é constante. Só mais pergunta. Oi. Então, para essa relação se satisfazer, a força eletromotriz tem que ser maior do que a diferença de potencial. Isso é verdade, isso aqui? Que ele acabou de falar? Sim. Tudo bem? Isso significa o seguinte, que se você tiver uma pilha operando e você medir a diferença de potencial aqui, isso aqui não dá 1,5 volt. Então, a gente acabou de... A gente vai um pouquinho adiante ainda nesse resultado. Mas isso aí já é um resultado importante. Tudo bem isso? Então são duas coisas. Força eletromotriz é uma coisa, e ela só é igual a V com a pilha desligada. Se você liga a pilha, a força eletromotriz se mantém e o V cai. Sim. Só aí o V depende do que você põe do lado de fora. Só tudo bem isso aí? Sim. Só isso é legal, do ponto de vista da natureza. Por quê? Porque mostra que, como sempre, tem um diálogo entre as partes. Então a bateria age no fio? Age. O fio influi a bateria? Influi. Tudo bem isso? Só o que não é isso? Só, não isso é o sonho autoritário. Tudo bem? Eu mando sem ser mandado. Eu influo sem ser influído. Tudo bem? Tem cara no mundo que sonha com isso. Mas o mundo não é assim. Tudo bem? Sim. Só o sonho da autoridade é isso mesmo. Eu mando. Eu faço. Eu posso. Ninguém me manda em mim. Tudo bem isso aí? Sim. São parênteses do parênteses. A ideia de lei da física não é qual é a lei, que é possível ter leis de física, nasceu dessa ideia autoritária. Então você vê que esse lado tem um lado bom também. E a ideia qual que é? Se você, esse negócio tem um aspecto religioso, esse problema, vai falar 3 minutos disso. Então, eu já falei para vocês, eu sou ateu, tudo bem? Mas religião é importante, culturalmente. Você pega sistemas de crenças, tipo na Grécia, ou tipo o Yorubá no Brasil. Yorubá é... O que é Yorubá? Pega o Brasil assim, a África é assim, aqui é a Nigéria, e o povo que veio como escravo, um dos povos, tem muitos, vieram daqui de baixo, etc. Mas um povo que veio importante para a Bahia é o povo Yorubá.
que eles têm uma religião articulada que é diferente das outras. Só a religião africana não existe. Tudo bem? Cada lugar que você vai é uma religião diferente, razoável. Só a África existe? Mais ou menos. A África é uma invenção ocidental. Antes dos colonizadores irem lá, tinha 10 mil línguas na África. A Índia também é assim. A China também era assim. Então, isso é característica de povos agrícolas que não se comunicam muito. A língua se desenvolve, você tem línguas diferentes. Então, essa ideia de uniformidade é uma ideia que eles devem abandonar. De qualquer maneira, esse povo aqui é um povo que foi trazido como escravo para o país, trouxeram a religião junto. E a religião deles é uma religião panteísta. E tem várias entidades que são deuses. Na Grécia é a mesma coisa. Quando você tem um mundo panteísta, o que é possível? O que é razoável? Só é razoável, e os gregos faziam isso. Você pedia, tinha vários deuses aqui lá em cima, e você pedia para um deus aqui, você estava numa situação ruim aqui embaixo, você pedia para esse deus intervir junto a esse. E fazer alguma coisa de modo que fazer uma operação lá no espaço fora da realidade do mundo da gente, onde você pudesse fazer alguma coisa a seu favor lá em cima. Tudo bem isso? Então a religião panteísta dá origem a essa possibilidade. E aí, esse pedaço do mundo é meio copiado das nossas ações aqui embaixo. E a ideia é que o mundo lá de cima funciona meio parecido com como funciona aqui embaixo. O jogo de influência, etc. Então a palavra axé tem a ver com isso. Axé é um tipo de influência que as pessoas têm. Certo? Depois virou essa coisa maluca da Bahia, mas não era. Tá. Axé. Então o que é axé? Qualquer objeto tem um axé. E axé é a capacidade dele mudar o mundo. O giz tem uma capacidade de mudar o mundo? Sim, senão que escrevo aí o MC2, você mudou o mundo. Tudo bem? Sim. Tudo tem axé. Só que tem o axé dos várias pessoas, dos vários objetos dos deuses é diferente. Então tem gente que tem mais, gente que tem menos. É esse o jogo. Mas tudo tem. Um pouquinho. Tudo bem, então isso para a religião panteísta. Religião monoteísta. Quem inventou a religião monoteísta? Os judeus. E aí houve copas. Copas dos cristãos copiaram a religião dos judeus e os muçulmanos copiaram as duas. Que veio mais tarde. O muçulmano do ano 600, mais ou menos. E eles incorporaram tanto a ideia do judaísmo quanto do cristianismo na religião deles. Mas são as três grandes religiões monoteístas. Só qual que é a importância do monoteísmo para a física? Se puser um Deus só aqui em cima, e você mora aqui embaixo, não tem jeito de você provocar um jogo de influência lá em cima. Porque essa entidade é única. Tudo bem? E a ideia do mundo é que a influência é assim. Você está no mundo, uma sopa determinada por Deus aqui, mas você não influi de volta. Certo? Você pode agradecer, pode fazer outras coisas. O Einstein falava que não tem sentido rezar, porque essa entidade aqui não é acessível a palavras, a pedidos, uma outra coisa. Tudo bem. Mas de qualquer modo, essa ideia de lei divina, que é uma lei que é dada e a gente está nessa sopa aqui, ela parece a lei da física. Então vou pular da janela e pedir para a lei da gravidade. Eu não faço isso. Essa lei é uma lei super lei. Tudo bem? Ela é o que ela é. Ela não vai me ouvir. Tudo bem isso? Então essa ideia de que o mundo é feito de um pedaço que ouve sem ser ouvido foi mudando culturalmente até se tornar a lei da física. Tá? E se você olhar no mundo chinês, nunca tem lei lá. Não é que eles não tenham conhecimento, tem conhecimento, só que o conhecimento é organizado de outro jeito, não é lei. Tudo bem? Ou seja, a ideia de lei é uma ideia que emana do judaísmo. Pergunta?
Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque ele está falando de autoridade, e a pilha não é autoritária. Porque ela recebe de volta. Você age aqui e ela é influenciada pelo que está fora. Ela é influenciada como? Você vê que você pôs uma coisa fora, o epsilon, que é a característica intrínseca dela, já não é mais a diferença potencial que ela te oferece. Então ela está fazendo uma outra coisa. Tudo bem isso? Só o Itaipu é autoritário? Muito mais. Tudo bem? Porque ele é um negócio super grande. Quando você enfia o negócio tomado, deve acontecer alguma coisinha lá, mas nada, praticamente. Tudo bem isso? Então, o Itaipu te influencia sem você influenciar praticamente. Claro que você influencia um pouquinho, mas é tão pouco que você despreza. Pergunta. Professor, no caso da... Você está recarregando uma pilha, você pode dizer que... Eu estou carregando a pilha. Isso. Você pode dizer que você tem casos em que o V é maior do que o E, e aí você tem uma força química que foi... Eu diria que sim. Eu nunca pensei nesse problema, nunca pensei nisso. Porque normalmente eu penso em pilha, nessas pilhas comuns, que elas não são recarregáveis. Mas se você recarregar a pilha, provavelmente isso que você falou é verdade. Eu vou ter que pôr um... Só que eu não sei como é que faz isso, pelo seguinte, porque para você carregar uma bateria de carro, que é a coisa mais comum, que descarrega e você recarrega, você não pode ser rápido. Você tem que carregar lentamente. E aí esse processo, porque senão você faz alguma reação irreversível lá dentro. Tanto que quando você vai, não sei se já teve essa experiência, vai recarregar a bateria, o cara chega para você assim, quer carga rápida ou carga lenta? Carga lenta é melhor. Se carga rápida resolve o seu problema, você consegue sair daí andando na rua. Então, mas de qualquer jeito, mas com isso ele está querendo dizer, eu vou estragar a sua bateria também um pouco, se der carga rápida. É um preço, você pode escolher, para ficar parado no trânsito ou estragar a bateria. Nenhuma das opções é boa. Tá? Mas, ou seja, de verdade eu não sei como é que essa coisa funciona e não sei. A suspeita é que a lentidão deve estar associada ao teu processo reversível direito lá dentro. E provavelmente você tem razão que quando você carrega a bateria, isso aqui é maior que isso. Porque se faz a corrente fluir no sentido contrário. Eu diria quase por 99%. Tá. Só pergunta. Ok. A única coisa que falta agora é entender o que é isso aqui. E aí, como é que eu vou entender isso? Volta para a lei de Ohm, que está escrita, não essa, nessa forma. Daqui, pessoal, daqui é a lei de Ohm. Não. Daqui é a expressão geométrica da corrente. Relação de corrente com velocidade. O que é a lei de Ohm? A lei de Ohm é a relação entre corrente e campo. Então, a característica do material que é dada pelo... Ou seja, um campo externo produz uma corrente. Na verdade, o que está escrito aqui não é um campo externo. O que está escrito aqui é que J tem uma relação linear entre se a corrente for criada por um campo elétrico, a lei de Ohm vale isso daqui. Se for uma outra causa, a mesma relação e as mesmas ideias se transformam nisso daqui. Ou seja, daqui é a força que puxa, que arrasta a carga e o material reage. Então, essa expressão aqui, ela traduz essa ideia aqui, que você está puxando alguma coisa no meio viscoso, e independe de qual é a força original que puxa. Tudo bem isso?
Só assim. Se for campo elétrico, é campo elétrico, mas se não for, é a força, por unidade de carga. E aqui, para eu poder usar nesse sentido aqui, eu tenho que usar com essa noção que daqui é a força por unidade de carga. Então, essa equação, esse lado esquerdo daquela equação lá, eu uso a lei de Ohm e falo que isso aqui é integral de Rho J GC, aqui é o Rho da bateria. Só o que é Rho? Isso aqui é a condutividade, a resistividade, a definição de 1 sobre sigma. Então eu estou escrevendo desse jeito. E aí, se eu supuser que essa seção aqui é a mesma em toda a bateria, isso aqui está na corrente constante lá dentro, posso tirar isso fora da integral. Isso aqui fica Rho J, Rho da bateria, J vezes o L da bateria. E J é I sobre S. Então isso aqui fica Rho L da bateria sobre S da bateria vezes I. Onde I é a corrente que está fluindo aqui nesse circuito. E aí essa corrente é a mesma que flui aqui e que flui aqui. Tudo bem isso porque o circuito é fechado. E eu vou chamar isso de R da bateria. Resistência da bateria. Então assim, acabou a discussão praticamente. Agora só dar uma organização. Pergunta aqui nas ideias. Oi? Aqui. É C1. C1. Sua pergunta? Ok. Então, você pega aquele resultado, joga aqui e você tem que epsilon igual a V mais RI, R da bateria, I. Ou seja, a bateria tem uma resistência interna e essa resistência interna que é responsável pela diferença entre E e V. Epsilon é o E caligráfico, né? Força eletromotriz. Só pergunta nisso. Ou seja, o que essa expressão traduz? Traduz a ideia seguinte, que se você tem a bateria desligada, você não tem I naquela equação, e aí a força eletromotriz igual a V, você ligou a bateria, passa até a corrente e a força eletromotriz se torna diferente de V. Só de que maneira que o circuito externo influencia aquela relação? Pergunta, aquele resultado depende do que acontece do lado de fora do fio? Ou seja, pergunta, que eu estou falando assim, aquela expressão, ela está falando alguma coisa que está aqui dentro. Pergunta, essa coisa aqui dentro está relacionada com a qualidade e tamanho do fio? Tá, por quê? Porque I depende disso.
E aí, para a parte externa do fio, então isso aqui é uma relação da parte interna. Para a parte externa, vê se você concorda com isso. Daqui é a resistência do fio. Só assim. Por que eu posso escrever que não epsilon igual a RI? Não força eletromotriz igual a RI. Por que V é igual a RI? Porque V é a diferença potencial entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. O E verde, do lado de fora, é constante. Então isso me permite relacionar o V com a corrente, diretamente. E compreendo o fio, etc. Tudo bem? Pergunta. Então você elimina o I dessa equação, e aí você tem é isso? Não. Escreve assim. Tudo bem, essa equação combina o lado de dentro do fio com o lado de fora e ela deixa clara a seguinte coisa, que a força eletromotriz se relaciona à diferença potencial com a expressão que depende tanto da resistência do fio quanto da resistência da bateria. Tudo bem isso? Só sim. Foi? Não entendi da nossa chance. Não, professor. Isso aqui eu peguei V igual a RI e joguei aqui. Chego nessa expressão. Agora eu tiro o I da de baixo. Tudo bem? Não é o cara. É RB mais R sobre R. Vamos ver. E é V sobre R. Você tem razão. Na verdade, você tem razão, mas o mais ilustrativo, que é mais claro do ponto de vista físico, é escrever V dessa maneira aqui. Então aí se você pensar numa pilha, por que isso aqui? Pelo seguinte, se você pensa na pilha, quando você compra isso aqui é 1000 volts. Isso aqui é um número menor, necessariamente desde que R exista. Só vai ver, depende de R. Se for uma resistência grande, fio tem resistência grande, o que acontece? Isso aqui tende a 1.
Sua resistência grande não é igual você ter a pilha desligada. Ou seja, ou você deixa a pilha desligada, ou você liga no circuito com resistência onde a corrente não passa, que é a mesma coisa. E aí você tem isso aqui igual a isso. Se você tiver uma resistência pequena, esse negócio pode ser substancialmente diferente. Tudo bem isso? Só na internet tem você procura resistência à bateria, joga lá. E você vai encontrar uns vídeos onde os caras demonstram isso. É muito interessante. Depois o voltímetro vai você ver que o voltímetro foi mais resistência. O que o cara faz no vídeo é o seguinte: ele pega um circuitinho, como esse daqui, e o que ele faz, ele joga uma lâmpada aqui, média, joga 2 lâmpadas, média, 3 lâmpadas, média. E aí você vai vendo claramente que esse número aqui depende do número de lâmpadas que está colocado de fora, bem instrutivo. Pergunta? Bem. O E é o potencial medido por dentro da bateria e o V é medido por fora? Não. Isso que eu estou discutindo aqui. V é diferença de potencial elétrico, ele é o mesmo, medido por fora ou por dentro. Só que a força motriz, ela não é um efeito de natureza elétrica, é um efeito de natureza dessa coisa azul aqui, que é a força química. Tudo bem? Ou seja, força motriz não é uma diferença de potencial. Pelo fato dessa força química está embutida nesse número aqui, resultar um acúmulo de cargas na bateria, existe uma relação entre esse negócio aqui e V. Isso daqui é carga acumulada nos polos da bateria. Certo? Isso aqui é o que a força química faz. O que está dito aqui é o seguinte, que se você joga a força química e você pode ter uma corrente do lado de fora, as cargas acumuladas diminuem. Não é? Tanto que se R for zero, V é praticamente zero. Ou seja, se põe uma bateria em curto, a diferença de potencial é praticamente zero. Tudo bem isso? Só mais perguntas? Só dúvida nisso que agora eu vou pagar tudo. Se não tiver. Professor, e daí o V diminui porque tem menos carga quando conecta o fio? Tem menos carga. Por que tem menos carga? Porque tem carga que anda tendo fio. Isso não é reposto, por exemplo, a carga? Não, é reposição dinâmica. Ou seja, esse negócio aqui tem a capacidade de colocar carga a uma certa velocidade, isso aqui gasta um pouco mais rápido. Então, daqui fica 80% da carga possível de colocar, por exemplo. Porque 20% da carga está andando no fio. Viu isso? Esse campo verde aí ele é conservativo, né? Esse campo verde é conservativo. A energia potencial desse sistema aí, ela é a mesma para qualquer fio que você colocar aí? Eu não queria falar em energia potencial nesse sistema, porque isso daqui é muito complicado. Por que é muito complicado? Porque o campo desse negócio é muito
Aonde que é fácil falar energia potencial? Não sei. Campo é fácil falar aqui dentro. Pergunta, você sabe, existe campo aqui? Existe. Você sabe qual é? Muito difícil de saber. Então é muito difícil você saber a energia potencial desse sistema. Quer dizer, sei lá, você pega um computador, resolve esse negócio, coloca umas equações diferenciais, resolve direito lá, você acha o campo em todo o espaço, aí você integra E2, ε0, ε2, E2, e aí dá certo. Tudo bem. Mas, em geral, a gente não tem acesso a essa informação aqui. Certo? E felizmente a gente consegue levar a vida sem isso, porque a gente está mais interessado no que ocorre dentro do fio. Tudo bem? Essa diferença de potencial aí não tem nada a ver com o potencial do sistema. De 1,5. Não, tem. O jeito mais fácil, essa situação é mais fácil. Isso daqui é análogo. Você tem uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui. Isso daqui é uma espécie de dipolo. Por que isso aqui não é um dipolo? Porque quando você, para facilitar a vida, eu estou pensando numa carga pontiforme. E essa carga aqui nesse ponto, ela não é pontiforme. Mas se eu estiver com a pilha aqui e estiver olhando nesse ponto, ela já pode ser considerada pontiforme essa distância, mais ou menos, para pensar. Então, esse sistema aqui, ele tem uma energia potencial. Tá? E a energia potencial daqui é análoga. De novo, para calcular isso daí, eu teria que saber como é que essa carga está distribuída aqui, que eu não sei. Sei que está, mas não sei exatamente qual é a função que descreve a carga. Tudo bem? Mas assim, então tem uma energia potencial nesse sistema e nesse sistema. São parecidas. A única diferença é que essa carga está um pouco mais distribuída aqui e essa aqui está mais junto. Não, mas aí você está considerando o fio também? Não, sem fio. Não, eu tô falando, você põe o fio, vira tipo, um problema dificílimo. Porque você põe o fio, ele perturba. Pergunta, o campo do fio chega aqui? Chega. Ele altera o campo em todo o espaço. Essas carguinhas distribuídas aqui. Só mais pergunta? Essa foi a expressão que a gente mostrou lá. Pergunta. Imagina que eu queira um exercício agora. Você pega um fio que ele tem essa forma. Tem um eixo matemático aqui. E o fio é um objeto estranho. Ele é um cilindro, um certo diâmetro aqui, depois ele engrossa, e depois ele se torna um outro cilindro aqui. Tudo bem? Um fio com geometria variável. E aí, imagina que se esse aqui é o ponto zero, esse aqui é o ponto A, onde há essa transição, ponto B, e aqui é o ponto C. E a gente imagina que tem um metal, esse aqui é um cilindro de rotação assim, e ele engorda aqui e fica mais grosso para o lado dele. Pergunta qual é a resistência desse sistema.
Então, como é que você pensa nisso? Então, como é que você calcula a resistência do fio de geometria variável, se você quiser? Temos aqui o trecho 1 do fio, trecho 2, trecho 3. E R1 é fácil. Rho vezes o comprimento desse pedaço, que é A, eu vou chamar de R1 esse trecho, essa largura aqui. E aqui é R2, R3. E R3 ao quadrado, R3 é a mesma coisa, fácil. Vai ser o fio, o comprimento é C menos B sobre R3 ao quadrado. E o nosso problema é só calcular R2, que também não é muito difícil. Só quanto é que vale R2? R2 você vai ter que fazer uma integral, certo? Porque sua resistência desse trecho de fio depende de onde você está. Tudo bem? Aonde que era maior? Aqui. Aí ela diminui, até ficar menor aqui. Por quê? Porque a seção aumenta. Então, se você chamar isso aqui de um R2 genérico aqui no meio, R2 de X essa distância aqui, isso daqui tem essa cara. R2 não dá para calcular de cara, mas um pedacinho de resistência dá, que é Rho vezes dx. Só por que dx? Porque é uma fatiazinha de resistor aqui. Tem esse comprimento e você vai dividir por essa função aqui. Oi? Não tem um pi ali antes de R1 e R3 também? Não é a área. Você tem razão. Eu só tenho um pi aqui. E aqui também tem. Porque o que entra embaixo é a seção do fio, claro. Obrigado. Ok, quanto é que vale a função R2 de x? Aqui é o ponto B, aqui é o ponto C, e ela é essa reta aqui. E ela é uma função do tipo A mais... alfa mais beta x. E eu sei que para x igual a B, isso aqui vale... nesse ponto aqui. Desculpa, x igual a... Não, está errado aqui. É A e B. X igual a A. Isso aqui vale R1. Isso aqui, alfa mais beta A vale R1. E R2
no ponto B, isso vale R2, R3. Então, se você subtrair uma expressão da outra aqui, você tem R3 menos R1, essa menos essa, é igual a beta B menos A. E aí a gente acha beta que é igual a R3 menos R1 sobre B menos A. Aí você pega esse beta, coloca aqui, R1 igual a alfa mais R3 menos R1, B menos A, multiplica A. Portanto, alfa vale R1 multiplicar em cima e embaixo por B menos A. E essa contribuição aqui cancela com essa. E você tem que alfa igual a BR1 menos AR3. Ok? Calma. Isso aqui é só pura geometria. O que eu quero? Quero essa função aqui. Por quê? Porque eu preciso descrever o raio dependente de x aqui. Quanto que dá esse raio dependente de x? R2 de x é alfa mais beta x, sendo que alfa é igual, só guardar o resultado, BR1 menos AR3 sobre B menos A, e beta é igual a, está escrito aí, R3 menos R1 sobre B menos A. E agora eu vou fazer a conta com alfa e beta, eu já sei o quanto que ele vale, só para não ficar usando esse número grandão aqui. Depois, no fim da resposta, eu substituo. Sou dr, então, igual a ρ sobre π dx, e aqui alfa mais beta x ao quadrado. Portanto, R2 vai ser integral de A até B de ρ π dx sobre alfa mais beta x ao quadrado. Esse integral é bem simples. Se chama de U igual a alfa mais beta x e du igual a beta dx. Então R2
é igual rho pi, pondo para fora isso aqui, 1 sobre beta, integral de du sobre U2. Isso dá menos 1 sobre U. Aí você usa aqui o alfa mais beta x, integral de b de a até b. Então, isso dá rho pi 1 sobre beta. Vou calcular o extremo de baixo primeiro por causa do negativo. 1 sobre alfa mais beta A menos 1 sobre alfa mais beta B. E agora a gente usa os valores de alfa e beta, eu vou fazer separado esse pedaço aqui. Alfa mais beta A. Pega alfa e beta que estão lá. Nessa coisa aqui, cancela o R3, esse, e dá, então, R1, tudo bem? E aí sobra B menos A, cancela de baixo. Alfa mais beta B, tudo igual. E aí quem cancela agora é o R1. Sobra B menos A, R3, que isso daqui é R3. Então, essa coisa aqui, que é esse resultado, dá rho pi beta, que é B menos A, sobre R3 menos R1, 1 sobre R1 menos 1 sobre R3. Esse pedaço aqui é R3 menos R1 sobre R3 R1. Isso aqui. Então, vitória do bem, rho pi B menos A sobre R1 e 3.
Só tudo bem isso aí? Pergunta. Então, se você pegar a resistência desse sistema aqui, o R2, que é esse pedaço aqui, o π, B menos A, assim. E aí você vê o seguinte, se você puser R1 igual a R3, isso vira o resultado esperado, que ele recai nesse caso aqui. Só perguntar isso. Só dúvida aqui. Senão vou mudar de assunto. Só o último exemplo de circuitos que é o seguinte, isso aqui. Vocês pegam o circuito, a bateria ligada ao fio, só que agora eu vou supor que o fio ele é dividido em 3 pedaços, de comprimentos iguais. O desenho não é assim, mas vamos supor que esse lado tem L, esse lado tem L, esse lado tem L. E aqui você tem um material 1, um ρ1, ρ2 e ρ3. O fio com 3 metais diferentes. E ver como é que funciona a corrente desse fio. Se você pensar do ponto de vista macroscópico, ou seja, se você usar essa equação aqui, daqui é o RB, tem que grudar o RB na força eletromotriz. Em geral, esse símbolo representa a força eletromotriz. Tá? E aí você tem que durar a resistência interna. Aí você tem 3 resistores. Diferentes. E essa equação aqui me diz o seguinte, que
se eu quiser calcular a corrente, só quanto é que dá a corrente nesse sistema? Vou usar a relação epsilon igual resistência total I. Então, a corrente total é dada por essa relação. E, portanto, vale força eletromotriz dividido por essas 4 resistências. Se você quiser escrever essa expressão em termos de V, você vai escrever a seguinte coisa. V é igual, aí você tira isso daqui, só por favor, vê se você tem segurança no que está escrito aqui. Essa equação é igual a essa daqui. São 2 maneiras de expressar a mesma coisa. Isso daqui eu expresso a corrente em termos da diferença potencial. A gente viu que a diferença potencial aqui depende, não é igual à força eletromotriz. Se eu quiser expressar em termos da força motriz, é isso. Se quiser expressar em termos da diferença potencial, é isso daqui. Então, isso daqui também pode ser escrito assim. Vamos ver. E para discutir esse problema, eu vou preferir essa forma aqui. A resistência genérica vai ser o ρI L sobre S. Então, a corrente é dada por V ρ1 mais ρ2 mais ρ3 L e o S vem para aqui em cima. Só as contas desse pedaço são simples, o que interessa mais os conceitos. Pergunta, em qual pedaço do circuito vale essa corrente? Só em qual pedaço? Só em todos. Tudo bem isso? Para a corrente, essa pergunta não se coloca dessa maneira. Por quê? Porque a corrente aqui é a mesma. Onde quer que você esteja, você vai medir a mesma corrente. Tudo bem isso? Só sim? J. Densidade de corrente nesse trecho aqui. Que é J1, que é J2, que é J3. Se a seção do fio for a mesma, que eu estou supondo que seja, então o J é igual a todos os pontos. Então o J1 é igual ao J2 em módulo que varia sobre S. Se eu dividir a expressão por S, então eu tenho isso daqui igual a V sobre ρ1 mais ρ2 mais ρ3 L.
Então, isso aqui é a conta que é muito simples. Agora, o que eu queria discutir é uma questão conceitual que é muito importante, que é o seguinte: por que a corrente aqui nesse ponto depende não só do que acontece nesse ponto, mas depende das coisas que acontecem nos outros lugares? Então, tudo bem, é problema. Isso aqui é um problema de troca de informação. Tem que olhar assim. Como que o elétron aqui, ele sabe que esse pedaço de fio existe, que ele sabe que esse pedaço de fio existe. Porque a distribuição é diferente? Oi? Porque a distribuição de cargas em cada parte dos fios é diferente, portanto os campos produzidos por cada um. Só por isso, sim. Tudo bem? Ou seja, a pergunta é como é que a informação se propaga? Pelo campo. Tudo bem isso? Então, qualquer circuito é assim. Essa informação do circuito nunca é local. Tudo bem isso? Isso que é a mensagem super importante. Nunca é alguma coisa que ocorre aqui vai influenciar o que ocorre aqui. Você põe isso no circuito, a bateria influi o que ocorre aqui, esse fio influi esse fio. E como é que isso acontece? Só como é que esse diálogo entre as partes acontece? Acontece à distância. Tudo bem? Então tem que ter campos envolvidos. Como é que o elétron sabe da bateria? Porque tem o campo da bateria. Como é que ele sabe desse pedaço de fio? Porque vai ter uma carga acumulada aqui. E por que tem essa carga? Porque o campo é diferente. Então, se você pensar nos campos agora, lei de Ohm pode ser escrita assim ou pode ser escrita assim. Tanto faz. É a mesma lei. Depende um pouco mais conveniente. E eu vou usar essa expressão aqui. Então, já que J é dado por isso, módulo de E1 é V, e aí tem essa coisa aqui, Rho1 sobre Rho1 mais Rho2 mais Rho3, L, e o E2, mesma coisa, e o E3, mesma coisa. E a única coisa que muda de um para o outro, que é Rho2 aqui e Rho3 aqui. O resto é igual. E, moral da história, esse campo aqui é diferente desse. Aí quando você chega na interface dos dois fios, que é o que a gente está falando, tem o fio 1, por exemplo, tem o fio 2 aqui. No lugar onde ele se encosta, os campos aqui são diferentes. Por exemplo, do lado de cá você vai ter um campo assim, grandão. Então esse desenho precisa tomar um pouco de cuidado. É o seguinte. A interface, o campo nesse ponto aqui, eu não tenho jeito de não desenhar atravessando a superfície, tudo bem? Mas eu desenho. O campo está do lado de cá. Então a ponta dele vai para lá, mas não tem importância. Então o campo é assim. E1. E2, o campo nesse ponto, ele, por exemplo, será isso. Aí você pega a interface do fio. Usa a lei de Gauss. Pega essa superfície matemática azul. Essa superfície tenta ser a seguinte coisa. Esse desenho. Se você, daqui for a interface, essa risco aqui na mesa, for a interface dos dois fios, a linha azul, ela representa algo do tipo assim, ó. Uma caixa matemática que atravessa a superfície. Tudo bem? E não importa a forma dela. Tá? Não importa a forma desse pedaço, que pode ser um círculo, um quadrado, tanto faz. O que importa é que ela seja igual dos dois lados. Você põe a caixa matemática aqui, que é esse desenho visto de lado, e aí você tem o fluxo do campo elétrico do lado 1
vai ter lei de Gauss. Nessa caixa matemática a gente tem que orientar o normal para fora. Então o normal aqui é assim, aqui e aqui. Portanto, se eu multiplicar escalarmente esse campo aqui, que é uniforme sobre nessa direção, sobre essa tampa, por essa superfície eu vou ter menos E1A. O que é A? A é a área dessa superfície aqui que a gente não está vendo. Está vendo de lado. Só porque menos, porque produz escalar contrário ao I. Mais E2A. Do lado de cá. Isso da carga interna. E aí a gente aprende nesse problema que isso aqui pode ser escrito como sigma na interface 2 vezes A sobre Y0. Portanto, sigma 2 é igual a Y0 multiplica E2 menos I1. Só assim, pergunta isso. Então, o que a gente vê? Vê que aparece essa densidade de carga, ou seja, essa descontinuidade do campo aqui faz com que apareça uma quantidade de carguinha aqui. Pergunta, essa carga é positiva ou negativa? Se olhar a conta, o E2 nesse desenho é menor que E1. Pessoal, o que determina o tamanho relativo de E1 e E2? Esse é o tamanho relativo de ρ1 e ρ2. Isso tanto faz no problema, posso fazer o que eu quiser. Mas supõe então que ρ2 é menor que ρ1. Se eu supuser isso, eu tenho essa situação aqui. Só para lembrar, escrever isso aqui. Isso aqui corresponde a ρ2 menor que ρ1. Esse exemplo. E essa carga é negativa. Só pergunta, como é que funciona, que cara que tem o campo criado, calma. Só E1 e E2 são os campos criados pela distribuição de carga? Não. Os campos criados pela bateria, pelas cargas distribuídas sobre o fio, por um monte de coisas. Pergunta, que cara que tem o campo criado pela distribuição vermelha? Você supõe-se um plano infinito aqui, e esse campo será um campo assim, ó. Só tudo bem isso? Se essa distribuição é negativa, o campo da distribuição aponta assim, só. Isso explica por que esse campo é descontínuo. Porque desse lado ele ajuda o campo da bateria e desse lado ele atrapalha. Tudo bem isso? Só assim isso aqui. Mas isso, tipo, eu tô confusa porque teve uma vez que o circuito não poderia acumular carga, só que, tipo, isso é um acúmulo de carga? Só a pergunta dela. Eu falei um monte de vezes que o circuito não pode acumular carga. E aí pergunta, aqui é um acúmulo de carga? A resposta é sim, é um acúmulo de carga. E agora, como é que essa resposta é compatível com a anterior? O que não pode acontecer? Certo? O que não pode acontecer, antes o que acontece? O que acontece é o seguinte, tem uma distribuição de carga aqui, e vai ter, se o metal for diferente, vai ter outra distribuição de carga aqui, na ponta do metal.
Tudo bem isso? Que é a sua pergunta. Então tem um aqui e um aqui. Agora, o que acontece com essa distribuição ao longo do tempo? À medida que o tempo passa, ela muda? Não. Ela continua sempre igual. Porque esse campo aqui continua igual, esse campo continua igual. Então, o que não pode acontecer? Não pode acontecer você pegar um circuito qualquer, com fios diferentes ou iguais, tanto faz, e você pegar uma superfície matemática e tem um lugar que entra mais carga do que sai ao longo do tempo. E você vê, isso não é a coisa que ocorre. Essas perguntas que ela fez é uma pergunta muito importante, porque a gente sempre confunde essas duas ideias. Ou seja, isso aqui pode. Agora, nesse problema, como que a coisa que não pode está respeitada? Está respeitada aqui, ó. Que isso aqui está dizendo que a carga aqui, tudo bem, tem uma diferençazinha aqui, mas a carga que entrou por aqui saiu por aqui, que a corrente é a mesma. Tá? O que não pode ocorrer, então, é essa carga, essa corrente ser diferente. Tudo bem? Só pergunta nisso, mais pergunta. Professor, os outros campos vão seguir o mesmo raciocínio? Oi? Os outros campos vão seguir o mesmo... Não, eu só não escrevi, mas escrevo. Mesmo parênteses L e mesmo parênteses L. Tá. Então vamos lá, pergunta. Professor, a corrente, ela não muda porque existe uma reorganização Ela não muda como? Ela não muda de muitas maneiras. Por isso que precisa entender. Ela não muda assim, não muda assim, não muda assim. Como que ela não muda? Ela não muda ao longo do tempo. Nesse problema. Tem problema que muda, mas esse problema não muda. Então significa o seguinte: se pegar num instante, a corrente aqui é a mesma que se pegar um pouco mais tarde, nesse sentido. E além disso, isso a gente chamaria de corrente constante. Tem um outro adjetivo que você pode usar para a corrente, que é o seguinte: ela é uniforme. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela é a mesma em todos os pontos do circuito. Ou seja, o uniforme se refere principalmente a uma constância espacial. Tá. E ela é uniforme também. Então ela é a mesma em todos os pontos do circuito. E essa condição que a sua colega falou diz respeito ao segundo critério, que a corrente é uniforme. Tudo bem? No capacitor, por exemplo. No capacitor a gente faz isso tudo. Só pergunta. Finalmente, última questão. Imagina, tem... Só se você pegar prata, pegar cobre, pegar alumínio, a resistividade desses objetos é muito parecida, numericamente. Ele é 1, alguma coisinha aqui, e 10 a menos 8 ohms metro. Então, significa que você troca um material pelo outro, não muda muito a corrente. Tudo bem? Agora, você pode pegar grafite, que é um condutor. Grafite, a condutividade é 10 a menos 5. Ou seja, o grafite é 1000 vezes menos condutor, ele é condutor. Só que ele é 1000 vezes menos condutor que o metal.
Então, agora imagine o seguinte problema. Pega essa situação que eu discuti aqui e põe o trecho 2 sendo grafite. Certo? Esse trecho agora é grafite. E aqui você tem metais comuns. Tipo cobre, prata, sei lá, tudo faz. O que acontece com essa equação? Aqui você vai poder desprezar o ρ1 e o ρ3 frente ao ρ2. Sim? Então, o que vai acontecer com E1? Ele vai ser mais ou menos do mesmo tamanho que E3 e vai ser dado por uma coisa do tipo V ρ1 ou ρ3 sobre ρ2. E esse número é um número pequeno. Tá. O E2 se você usar a mesma aproximação, isso dá V sobre L. Por que o E1 é aproximadamente o E3 e não igual? Porque eu estou supondo que pode ser um metal diferente um do outro. O ρ3 pode ser prata, o outro pode ser, tanto faz. Mas esses serão pequenos, é isso que... O que importa é essa coisa que eu não tinha escrito. Tudo bem? Só pergunta, qual é a diferença de potencial entre esses dois pontos? Quais dois pontos? Este e este. Zero. Zero. São 5. A diferença potencial é muito pequena. Então a diferença potencial entre esse ponto e esse ponto é zero, a diferença entre esse ponto é zero. Significa que toda a diferença potencial do resistor está nesse ponto aqui. Tudo bem isso? Só essa descontinuidade, essa carga aqui, ela é igual a essa carga aqui. Então, você vai ter um acúmulo de carga, daqui vai funcionar como uma espécie de antipilha. Tudo bem isso? Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, porque quando você pega em circuito, você fala, eu vou ligar um pedaço de circuito com resistência, com um fio de resistência desprezível, é isso que você está fazendo. Ou você coloca dois pedaços em curto, só isso daqui está colocado em curto, nessa linguagem, um com o outro. Tudo bem? Que estão ligados por um fio de resistência desprezível, nesse contexto. Tudo bem? É como se o fio não existisse. Ele é apenas um negócio mecânico que separa um do outro, mas ele não tem função elétrica. Já que a diferença potencial entre esse ponto é a mesma. Tudo bem? Ficou claro isso? Então, essa ideia que se passa em física do colégio, que você pega a bateria, escreve isso daqui assim, e se você imaginar que o resistor passou aqui, você está fazendo uma coisa desse tipo aqui. Certo? Você está falando que a resistência desse fio é desprezível, a diferença potencial é zero, tudo isso ocorre aqui. Sim. Ok. Pergunta? Ok, então, em 5 minutos a gente se encontra no saguão aí fora e a gente vai para perto, quem quiser ir. Essa visita eu imagino que vai demorar 40 minutos, uma coisa assim.
Pessoal, seguinte. Uma coisa muito importante lá no Périto é a gente tomar cuidado com a segurança. Então, o que é segurança? Tem áreas que estão sob controle, a gente pode entrar mas de qualquer maneira você nunca deve tocar um fio. Tudo bem? Que legal. Porque, em geral, ele estará desligado, mas já houve situações que não estavam. Tudo bem isso? Isso vale, pessoal, por favor, principalmente a gente vai subir no 8º andar, lá onde não tem graça nenhuma aquele lugar lá, mas a gente tem que olhar, até para saber que não tem graça. E lá tem um injetor de íons lá em cima no Périto. E lá em cima tem fontes de alta tensão. Então, todo mundo fica longe dos equipamentos, tudo bem? E não começa a dispersar e brincar.